Obrigada. Sr. Matheus, bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, senhora? Começar o interrogatório do senhor, tá? Ok. Fala o nome completo do senhor. Matheus Vinícius Martins Roques. Nome dos seus pais, Maria Nazaré Roques. data e local de nascimento. 9/3/98. Acho que eu fui nascido aqui mesmo no meu. O endereço do senhor antes de ser preso. Quadra B, Conjunto 3, Casa 2, Setor Oeste, Gama, Nova Isso. Você tinha telefone? Tenho, mas não me recordo não, não me recordo. Tá bom. Estado civil. Solteiro. Nível de escolaridade. Ensino médio completo. Profissão. Eu estava trabalhando na rua de motoboy e também sou chapeiro. O senhor tirava quanto por mês, mais ou menos? Depende, porque isso foi quando eu estava foragido do sistema, porque quando eu estava, antes de eu ser foragido, eu trabalhava pela FUNAP. E eu recebia, em média, uns 1.500 a R$2.000, com os vales, transportes, etc. Tá. O senhor já foi preso ou processado antes? Menor idade ou maior idade? Maior de idade. Sim, senhora. Pelo quê? Preso por um homicídio. Foi condenado? Sim, senhora. O senhor tem registro de ato profissional? Com menor idade? Não. Tá. O senhor tem filhos menores? Sim, senhora. Quantos? Uma. Qual a idade? Faz 17 anos, daqui 10 dias. Ela ficou com a responsabilidade de quem? Provavelmente deve estar com a mãe. Mãe. Ela tem deficiência? Não. Desculpa. O senhor tem deficiência? Também não. O senhor faz uso de algum medicamento obrigatório? Não. O senhor é dependente químico? Também não. Tá. Sr. Matheus, até então eu fiz a qualificação do senhor, agora eu vou fazer indagações sobre os fatos, mas antes eu advirto o senhor que o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio e que esse silêncio não será usado contra o senhor. O senhor teve a oportunidade de conversar com o defensor público, o Dr. Maurício, antes de começar. O senhor vai querer falar ou ficar em silêncio? Vou sim, senhora. Vou falar, mas só vou responder as suas perguntas e as perguntas do meu defensor. Não vou responder nenhuma pergunta do acusador público. Tá bom. Então vamos começar então. Sr. Matheus, sobre esses fatos que ocorreram aqui no dia 1º de maio de 2024, em que teria o veículo do seu estado teria impedido uma fuga, como é que aconteceu? Foi, sim, senhora. Realmente, eu tinha comprado esse carro no mesmo dia. E aí acabou que eu não sabia que ele era produto de roubo. Eu fui tipo um comprador de boa fé. O que acontece? Vocês estavam vindo do Guará para o Gama. E nas proximidades ali provavelmente ali perto do aeroporto, ali na EPA Sul, tive um acompanhamento da PM, dessa guarnição aqui, desses policiais que narraram aqui mais cedo. E aí, posteriormente, eu segui para o Gama, na EPA. E aí, próximo aqui ao BRT, foi quando as viaturas policiais aqui do Gama, juntamente com essa viatura que estava me seguindo, juntamente com um helicóptero, prosseguiram, assim, para tentar me parar. Devido a eu estar foragido, eu empreendi fuga. Realmente porque eu estava foragido e também porque eu estava armado, mas em nenhum momento eu sabia que o carro era produto de roubo. Só que, chegando na Vila Goriz, eu abandonei o carro, realmente fugi, com a intenção de permanecer foragido, com a intenção de permanecer na rua. Só que, em nenhum momento eu atirei nesses policiais. Boa parte do que eles relataram é verdade, sim, mas uma boa parte são mentiras, porque qualquer pessoa que tem acesso ao depoimento dele, na primeira fase ele narrou uma história, hoje ele já narrou outra, tanto ele como o policial Cândido. Também ele não foi totalmente sincero assim no ato da prisão, que ele usou a força necessária, como ele falou, porque eu fui agredido fisicamente por ele, tomei vários golpes nas costelas, de socos e chutes por ele, pelo outro policial que hoje eu descobri o nome dele, chamado Lucas, e que eles também feriram ontem, que eu já estava ferido no meu braço, dando murro no meu braço ferido,
E outra coisa também que eles omitiram foi que o socorro não foram eles que pediram. Como eles citaram ali, e a testemunha aí citou que eu tenho um parente cadeirante, esse parente é bem conhecido aqui no Gama, Chaguinha, ele é conselheiro tutelar, e foi ele que pediu o socorro para mim. Então foi através da minha família que o socorro chegou no local da minha prisão. Não foram eles que pediram, eu fiquei um bom tempo dentro do cubículo, pedindo atendimento, com meu braço sangrando, tipo assim, para eu entender um pouco assim da vida, eu sabia que eu não poderia morrer, mas aquele tiro estava me causando dores, estava me causando sofrimento e um desespero pelo fato da vida, né, doutor? E foi isso que aconteceu. Realmente eu estava no carro, produto de roubo, realmente eu estava foragido e realmente eu estava armado. Mas, assim, não quero que vocês me julguem pelo meu passado, quero que vocês me julguem por hoje. E eu não atirei nesses policiais em nenhum momento, eu estou sendo injustiçado. Peço que vocês vejam com bastante atenção esse caso, porque em frente ao STF tem uma estátua, e a justiça é cega, mas também não é tanto, né? Então, que vocês possam absorver toda essa situação e seja o que Deus quiser, amém? Tá, vamos lá. Você comprou o carro no dia, você comprou o carro onde? Comprei o carro na Ceilândia. Por quanto? Comprei o carro por R$39.000. Como que você pagou? Dinheiro vivo. Tinha R$39.000 em dinheiro vivo? Sim, senhora. De onde você tirou esse dinheiro? Do Se meu você ganhava serviço. 1.500. Não, mas isso aí é posteriormente, na verdade anteriormente. Porque quando eu trabalhava na FUNAP. Porque quando eu fui trabalhar aqui no Gama, na hamburgueria RAF, eu ganhava em média R$2 a R$3.000. Então, juntamente com esses dinheiros... Você ganhava R$2 a R$3.000, mas exatamente. você tinha despesas da sua casa, suas despesas. Sim, mas eu também tinha dinheiro anteriormente, então por isso que eu tinha essa quantia. Entendi. Eu já estava guardando para poder comprar uma situação e acabou que eu comprei esse carro nesse dia. Aí você estava no banco, 39.000? Como é que Não, foi? já estava em mão já, não ando com dinheiro em banco não. Você foi juntando em casa, 39.000? Exatamente. E aí você comprou de quem? Comprei de um amigo meu, não posso falar o nome dele aqui para não me prejudicar. Ele te passou os documentos do carro? Me passou o documento e posteriormente eu ia pegar uma procuração, que eu comprei o carro como se fosse um ARC, porque ele na tabela FIP dele, aquele carro daquele ano, e ele era posteriormente assim, uns R$45.000, ele que estava. Só que ele me falou que era um ágio. Então, o ágio, a gente comprou o ágio, posteriormente você continua pagando as parcelas para poder entrar a quitação do veículo. E foi exatamente o que eu fiz. Entendi. E aí, tava você e quem no carro? Tava eu, o Guilherme e o Marcelo. Do Marcelo. E aí você estava com uma arma? Sim. Qual que era a arma? A arma era um revólver calibre 38. 38. Quantas munições tinham nela? 6. 6 munições? E aí você estava me falando, aí você estava foragido. Por quê? Você tinha recebido algum benefício? Como é que era? Eu já tinha cumprido o meu regime fechado dessa pena que eu tinha sido condenado. E eu estava aproximadamente uns 2 anos cumprindo no regime semiaberto, que é o CPP. E aí eu saía para trabalhar todos os dias e voltava, só que devido a ameaças sofridas eu acabei foragindo do sistema. Entendi. E essa arma você conseguiu onde? Essa arma eu consegui aqui no mesmo no Gama. No mesmo lugar? Não, aqui mesmo no Gama. Onde? Mas onde? No Gama também não. Não posso te falar. Você pagou quanto nela? Paguei 5.800. À vista também? À vista também. Então você tinha uma quantidade considerável de dinheiro guardado. Exatamente. Entendi. Quando você comprou ela? Foi provavelmente ali em março. Aproximadamente em março. Quando começou a perseguição, foi dada a ordem de parada pelos policiais. Aí você empreendeu a fuga, você que estava conduzindo o veículo. Sim, senhora. Na verdade, aonde que eles vieram me perseguir mesmo foi bem aqui no Gama. Porque quando eu entrei aqui
na DF-480 aqui e seguir aqui pelo rumo do BRT, eu ia parar lá no BRT. Só que veio o helicóptero e veio as demais viaturas. Foi onde que eu prendi fuga. Porque até então, da EcoSul, do aeroporto, daqui até o Gama, de lá até o Gama, quer dizer, perdão, eles só me acompanharam. No momento eles emitiram sonais, tipo, como é que se fala? Os rotonais e sinais sonoros. E em nenhum momento, o momento que eles me perseguiram mesmo de verdade foi aqui no Gama, próximo ao BRT. E aí você empreendeu fuga? Sim, senhora. E aí, no momento do vídeo, que a gente vê o carro, a gente vê os senhores descendo do carro, desce os 3 correndo. Sim, senhora. Aí o senhor desceu, e aí naquele vídeo lá, dá pra gente ver o senhor viu o vídeo várias vezes aqui, né? Sim, senhora. Dá pra ver o senhor na lateral segurando, e dá pra escutar o barulho do disparo. Sim, senhora. Como o senhor explica isso? Olha, doutor, realmente estava correndo, como ali naquela parte pega com o braço para trás, porque eu estava correndo com a mão esquerda segurando a arma na cintura e a mão direita o meu telefone. Por que eu estava segurando o meu telefone? Porque como eu pretendia fugir, eu pretendia chamar o Uber. Então eu tinha que ter meu telefone. Você pretendia fugir de Uber? Fugir de Uber, exatamente, porque depois da fuga, como é que eu ia chegar em casa? Mas sua casa já era ali? Não, ali é a casa da minha família. Minha casa não é ali é a casa da minha família. Tá entendendo? Entendi. Você foi em direção, então você dirigiu lá do aeroporto em direção à casa da sua família. Exatamente. Não a casa, a região, que é aqui na Vila Rodrigues. Aí, adentrando a mata, eu estava com a mão esquerda segurando a arma na minha cintura, igual tem no vídeo quando eu corro, e a mão direita segurando meu telefone, para segurar a fuga e posteriormente chamar o Uber. Faz o vídeo com o disparo. É o primeiro ou o segundo? O segundo. Tem que estar naquele segundo vídeo. Tá. Eu vou perguntar para você porque quando passa, os policiais ainda não estão empunhando a arma. Sim, E aí passa e a gente escuta o primeiro disparo. sim, senhora. Mas eles não estavam empunhando a arma. De onde Sim, que é esse primeiro disparo? Senhora, com toda certeza eu afirmo que não veio da minha arma. Entendi. Porque, ó, igual você perguntar a quantidade de tiros e o defensor também perguntou. Uhum. No primeiro vídeo, são 6 disparos. E no segundo vídeo, que são esses, são 3, então totaliza 9 disparos. O policial, Steiger, ele narra que eu dei 3 disparos e que ele deu apenas só um. Então, dos 9 disparos, se eu dei 3 e ele deu um, da onde que surgiu os outros 5? Outra coisa, ele também fala que a arma foi apreendida com 3 munições intactas e 3 munições deflagradas, que ele falou bem aqui, sentado nessa cadeira aqui onde eu estou. E aí, na perícia consta 4 munições intactas e 2 deflagradas. Então aí você já vê uma divergência de conversas. E a deflagrada, o que acontece? Qual que é a explicação para as 2 deflagradas? Já que você me falou que 2 foram. Provavelmente eles pegaram a arma e atiraram. Porque creio eu que foi isso, porque eu não atirei. Eu não atirei, com toda a certeza do mundo, que eu estou falando para a senhora aqui e para todo esse plenário, eu não atirei. Eu estava realmente armado devido às ameaças que eu tinha sofrido. Mas em nenhum momento eu atirei. Eu não seria tolo, doutora, de atirar na polícia, sendo que na viatura 3 policiais militares, cada policial desse aí anda com 3 carregadores, um na pistola e 2 no coldre. Como é que você sabe disso? Porque eu já vi, todos os policiais andam assim, anda com a arma municiada, mais 2 carregadores. Cada carregador aí, em média, 16 a 17 tiros, doutora. Cada policial é 51 munições, fora o helicóptero, e fora um calibre maior que eles carregam na viatura. Eu não seria tonto com um revólver de 6 munições, atirar na polícia, sendo que eles têm esse tanto de munições para me alvejar e talvez tirar minha vida,
poxa, é tipo uma coisa sem noção. Entendeu? Uma coisa sem noção. Não atirei realmente na polícia. Porque... Mas parece que você pode ficar sua vida, eles tinham conseguido atingir, não? Poxa, mas realmente eles tinham conseguido, eles têm potencial para isso, eles têm uns stands e tal, eles praticam. Só que eu estava correndo, o policial também estava correndo. E a altura do tiro que eu levei, doutora, é bem na altura do meu peito. Então, assim, ele fala na audiência que deu um tiro para cessar o meu ataque. Só que, igual ele narrou ali nesse vídeo, que está passando bem aí, eu estou com o meu braço direito para trás. E ele me atirou, na verdade, eu tomei um tiro no meu braço esquerdo. Então, assim, se realmente eu estivesse atirando, o tiro no meu braço esquerdo não ia adiantar nada, não ia cessar meu ataque. Se eu estou empunhado com a arma na mão direita, como ele falou. Então, como assim? De que ia adiantar esse tiro? Ele realmente atirou em mim. Imagino eu assim que hoje eu estou aqui nesse plenário respondendo a esse crime pelo fato do meu passado. E assim, eu quero ser punido? Sim, quero ser punido pelo crime que eu cometi. Não pelo um crime de injustiça, que no caso é tentativa de homicídio, porque realmente eu estava andando armado, realmente eu estava portando o carro produto de roubo, apesar de não saber, mas estava portando, não interessa. É disso que eu quero ser punido, não pelo crime que eu não cometi, entendeu, doutor? Porque se eles me colocaram nessa situação devido ao tiro que eu tomei, eu não sei. E se vai acontecer alguma coisa com eles na corregedoria, também não sei. Tomara que aconteça, mas se não acontecer, Deus os tenha. O bom é que eu estou vivo e vou seguir minha vida. Entendi. Só mais uma pergunta. Sim, senhora. A testemunha Hilda, você conhece ela? Olha, doutor, eu conheço ela assim de vista, porque ela mora na minha rua, né? Mas eu não tenho amizade com ela. Com o filho dela? Também não. Só você, né? Mais uma coisa, a arma tá pra onde? Aonde, sim, especificamente você fala? Quando você saiu correndo? Na minha cintura. Por isso que eu saí correndo do carro com as mãos segurando na minha cintura. E o policial, rapidinho, antes da senhora fazer uma outra pergunta, no depoimento que ele deu aqui mais cedo, ele fala que eu desci do carro atirando. Não, ele falou de também, falou que você desceu com a arma. Ele desceu com a arma? Então, pode ver o vídeo, se eu desço do carro com a arma ou atirando. Não desço do carro com a arma na mão. E você só tentou dispensar essa arma depois que você tinha pra onde, não tinha mais pra onde correr? Sim, porque, como ele relatou a cerca, realmente existe essa cerca nesse local. E aí, na situação ali, eu corri e fui tentar passar nessa cerca. Devido a cerca os arames ser muito próximos do outro, eu acabei ficando preso. E assim, doutor, eles estavam atirando muito. E eu pensei o quê? Poxa, é melhor ser preso do que eu morrer. Tá entendendo? Então, assim, eu simplesmente vi que ele, naquele momento, eu vi que eu realmente tinha perdido, não tinha mais para onde eu correr. E eu simplesmente dispensei a arma e me rendi. Me deitei no chão, com o peito pro chão. Então, no tempo todo você estava com essa arma, você só dispensou quando você não conseguia mais correr. Correto. Tá bom, eu não tenho mais perguntas. Defesa? Tenho perguntas, excelência. Queria que o senhor narrasse aqui o que aconteceu nesse momento. O senhor deitou no chão, se rendeu, afastou a arma de perto de você
Deitou de barriga para baixo ou barriga para cima? Barriga para baixo, doutor Maurício. Mão na cabeça? Mão na cabeça, exatamente. Ah, e aí, a partir daí, o que aconteceu? Olha, doutor Maurício, no momento da prisão, no momento que eu me rendi, eu me deito no chão e me rendo. Põe a mão na minha cabeça, já tinha sentido o tiro, meu braço já estava sangrando muito e, igual que eu falei para a doutora, eu pensei na minha vida. Então eu pensei, poxa, é melhor ser preso do que ser morto. E aí eu acabei me rendendo de peito para baixo. Quando o policial Steiger e o policial Lucas chegam, que eles vão me abordar... O policial Steiger é o Rodrigo. Seria Exatamente, a vítima. Quando ele chega para me conter, ele vem com a pistola na mão e ele bota na minha cabeça, encosta realmente na minha cabeça e faz essa pergunta: você quer morrer, seu filho da puta? Desculpa até a palavrão. E aí eu falei que não. Chegou esse Lucas, começou a me dar vários golpes na minha costela, ele também. E aí eu falei, poxa, eu tô baleado. E aí eles me algemou e começaram a me dar socos no meu braço, baleado, tipo assim, pra me torturar, tipo uma tortura física. Aí eu falei, poxa, cara, já tô preso e tal, já perdi, pô, pra que isso? E eles simplesmente me ignoraram, continuaram a me bater. Aí, daí, o doutor Maurício, eles me pegaram e me levaram para a viatura. Aonde que na viatura foram aparecendo os moradores. E aí, devido à minha família morando naquela região, e eu também tenho morado uma boa parte da minha vida, eles me conhecem. E aí, posteriormente, eles ligaram, não sei se foram lá em casa, e apareceu alguns familiares meus. E aí, doutor Maurício, eles pediram, veio esse meu tio que eu citei aqui, pediu um atendimento, e aí depois de alguns minutos veio o atendimento. Só que no intervalo disso tudo, igual eu citei na audiência, vou citar aqui agora, que eu estava na viatura, veio o policial Rodrigo e o policial Cândido. Eles abriram o cubículo, me retiraram e foram fazer uma revista pessoal em mim. Só que na revista pessoal, o Rodrigo, ele mete a mão no meu bolso e tira do meu bolso umas munições deflagradas. E aí eu questiono ele, falo, pô, da onde que saiu essas munições deflagradas? E ele olha para o policial Cândido e os dois fazem um gesto de concordância, tipo assim, como se estivesse combinando alguma coisa. Até aí tudo bem. Eu questionei. Por eu questionar e por eu estar bastante agitado, ele me pegou, me botou no cubículo novamente e a viatura deslocou para a área da mata, lá onde o carro foi. Onde o carro invadiu uma chácara lá e bateu lá numa árvore, se eu não me engano, e ficou lá. E eles me levaram para essa chácara. Chegando lá, veio os policiais, que são policiais militares também, mas são policiais disfarçados, vieram conversar comigo, eu troquei uma ideia com eles na moral, e aí posteriormente, depois de vários minutos, foram chegar o bombeiro. E aí quando chegou o bombeiro, eles fizeram o meu socorro, e ali de prática eles olharam meu braço, pediram para mim fazer alguns movimentos, e viram que meu braço estava sem danos maiores. Pediu para me agradecer a Deus, e eu agradeci, e aí eles, conteram o sangue e botaram dentro da viatura, do bombeiro. E aí, a viatura do Getal Pipidugama me acompanhou, juntamente com os militares do bombeiro para o hospital. Chegando no hospital, eu fui atendido pelo médico, não me recordo o nome dele. Eles fizeram raio-x para ver se meu braço tinha quebrado, né, porque foi um tiro de pistola, por 40. Nas minhas costelas também, como eu tinha relatado que eu tinha sido agredido pelos policiais. Eles fizeram exames e me levaram para uma sala, não sei se é sala de cirurgia, eu acho que é sala só de pontos, que aí foram dar pontos no meu braço, e depois eu segui para a delegacia.
E aí na delegacia o delegado perguntou se eu queria dar depoimento, eu falei que não ia dar depoimento. Foi aí que eu descobri quais crimes eu estava, porque por curiosidade eu fui perguntar, falei, senhor delegado, o senhor pode me informar em quais crimes que eu estou, porque até então eu pensei que eu ia estar respondendo apenas a arma, apesar de eles não terem achado a arma no momento, eu falei, poxa, eles vão achar, e realmente eles acharam, e aí eu pensei que eu estava apenas no poste de armas, só que chegando lá, o delegado narrou que eu estava em 4 crimes. Eu falei, poxa, 4 crimes? Quais são esses crimes? Eles me narrou. E um deles é tentativa de homicídio, que seguiu o processo todinho e hoje eu estou aqui nesse plenário, doutor Maurício. Última coisa que eu gostaria de pedir para o senhor é para mostrar aos seus jurados a sua cicatriz do disparo que você sofreu. Sim, senhor. Pode, gente. Pode. Pega no braço. Eu filmei no braço. Licença. Aqui, ó. Esse tiro ele bateu. Pode ficar tranquilo. Ele bateu aqui e ele saiu aqui. Olha a altura desse tiro, senhor dos jurados. Será que realmente o policial Rodrigues estava tentando apenas cessar o ataque? Ou eles estavam tentando tirar minha vida? Sem mais silêncio, obrigado. Obrigada, doutor. Senhor Matheus, então também. Doutor, só uma pergunta. Ele vai responder as perguntas dos jurados ou não? Sim. Você vai responder as perguntas dos jurados? Sim. Senhoras, há alguma pergunta para ele? Sim? Não? Então tá. Senhor Matheus, não há mais perguntas então. O senhor está dispensado do interrogatório, tá bom? Obrigada. Obrigado. Policial Rodrigo, bom dia novamente, seja bem-vindo. Bem, o senhor? Tudo bem. Policial, para o registro, fala para mim o nome completo do senhor e a locação. Rodrigo Rodrigues Steiger, 5º Batalhão. Obrigada. Policial, o senhor foi arrolado aqui como vítima pelo Ministério Público diante de um processo que ele move em face de Matheus Vinícius Martins Rox, por fatos que teriam ocorrido no dia 1º de maio de 2024, uma quarta-feira, em via pública situada na expansão, quadra B, conjunto 5, setor oeste, Gama. Então, na qualidade de vítima, não vou compromissar o senhor, mas eu peço que o senhor só fale a verdade daquilo que o senhor sabe ou se recorda daquele dia, tá bom? Obrigada, promotor. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos que compareceram a este plenário. Hoje é um julgamento da sessão do Tribunal do Júri, muito importante, então sou grato por todos estarem aqui presentes. Senhor Rodrigo, eu gostaria de, por favor, de fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu e agradeço especificamente também por vir aqui para colaborar com a Justiça. Então, como pontuado pela juíza presidente, nós estamos aqui investigando o que aconteceu nesse 1º de maio do ano passado, 2024, que foi uma perseguição que começou aqui perto do plano e terminou aqui no Gama. Eu vou primeiramente pedir para o senhor apresentar o seu relato com o que o senhor se lembra, como teve contato com a ocorrência, quais foram as diligências que a guarnição tomou e deixar o senhor apresentar todo o contexto para, eventualmente, eu fazer certas perguntas para a gente conseguir apurar exatamente o que precisa. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu deixo o senhor à vontade, para o senhor, por favor, falar aqui para o juiz e para o poder de sentença como foi que aconteceu o fato e as demais circunstâncias. A gente tomou ciência de que o veículo que havia sido roubado nos dias anteriores estava circulando nas proximidades ali da região do Lado Sul. É o momento que a gente iniciou o patrulhamento nas imediações de um outro veículo havia se deslocado desse estado. A gente visualizou o veículo na Épia, sentido norte, no momento que a gente deu ordem de parada ao condutor, com os sinais sonoros ligados, com a rodolite ligada, e o motorista, o condutor, ele empreendeu fuga. Nesse momento a gente iniciou um acompanhamento que foi terminar no local que foi informado lá na Vila Roriz, lá do Mano. Quando o veículo somente parou porque ele bateu no meio-fio
equilíbrio e acabou furando o pneu. No momento em que 4 indivíduos eles saíram de dentro do veículo, 2 correndo para uma região do lado direito e 2 correndo pelo lado esquerdo. Nesse momento, eu estava conduzindo a viatura e eu vi o Matheus, que estava conduzindo o veículo roubado, descer e correr com uma arma prata na mão. A gente iniciou ali o acompanhamento dele, eu e um outro policial iniciamos o acompanhamento dele até uma região de chácaras, momento em que, enquanto ele corria, ele virou a arma para trás, executou um disparo, continuou correndo, mais à frente executou mais 2 disparos ali em direção à nossa equipe. Nesse momento, eu executei um disparo contra o Matheus, evitando a agressão. No momento que ele parou, próximo a uma cerca, a gente executou a prisão dele, executou o algemamento e efetuou a prisão. Certo, então agradeço pelo seu relato. Vou precisar pontuar algumas questões para a gente detalhar o máximo possível o que é importante. Voltando, primeiro nesse momento que estava na EPA Norte. Sim. Quantos veículos estavam na sua guarnição? Era só a sua viatura? Tinha outras viaturas no momento? Não, nesse momento somente minha viatura e o acompanhamento do Barroca, daqui ao helicóptero do GM. Tá. Nesse momento que o senhor falou que o condutor do veículo que estava com restrição de roubo empreendeu fuga, ele empreendeu fuga em alta velocidade ou ele saiu na velocidade normal da via? Não, em altíssima velocidade. Nesse momento em que teve a fuga, e eu compreendo que foi uma fuga grande, né, porque saiu da EPA Norte para vir até aqui a Vila Luz no Gama. O condutor desse veículo, junto com as pessoas que estavam dentro do veículo, eles estavam obedecendo a sinalização de trânsito ou eles estavam conduzindo de um jeito que criava risco para outras pessoas que estavam trafegando? Não, criando risco para outras pessoas. Com manobras evasivas, derrapagem, principalmente aqui dentro do Gama, que as vias estavam, que eram menores, empreendendo essa fuga, colocando em risco outros motoristas, outros ciclistas, pedestres. Tá, então, isso para mim é um detalhe muito importante, porque da EPA Norte aqui até o Gama é uma distância considerável. Então, nesse percurso, pelo que o senhor viu, né, atuando nessa guarnição, essa fuga foi em alta velocidade ao longo desse percurso todo e causando perigo para outras pessoas que estavam ou trafegando na via com algum veículo ou que estavam nas adjacências da via. Exato. Certo. Quando foi feita essa fuga, o senhor falou que tinha tanto a sua guarnição do Getório, quanto também o helicóptero da Polícia Militar. A Polícia Militar disparou alguma munição contra as pessoas que estavam nesse carro com restrição de roubo, ou só foi em perseguição? Não, nenhuma guarnição. O meu disparo só foi executado depois que o Matheus deu o disparo contra a nossa equipe, e eu não tenho nenhum motivo para alegar que houve algum disparo de alguma outra guarnição da Polícia Militar. Não tenho isso. Então, pelo que o senhor viu, foi só uma perseguição policial, a Polícia Militar estava empreendendo o esforço necessário para não perder o carro de vista e não disparou nenhuma vez contra as pessoas que estavam no carro com restrição de roubo. Não que eu tenha visto. Tá. Os disparos aconteceram só depois que essas pessoas que estavam dentro do carro saíram do carro e teve a perseguição. Então, ao longo de toda a via, não teve esses disparos. Não que eu tenha visto. Tá certo. Quantas pessoas o senhor se lembra que estavam dentro desse carro com restrição de roubo? 4. O senhor consegue falar também qual era esse carro que estava sendo dirigido para essas pessoas? Se eu não me engano, era um Ford Ka preto. Se eu não me engano, acho que era um Ford Ka preto. Tá. Mas o motivo da perseguição especificamente era que o senhor recebeu uma comunicação pelo Cupom, que é o sistema de rádio da Polícia Militar, que havia uma restrição de roubo. Esse foi o motivo de tentar fazer a abordagem. Positivo. O senhor já conhecia o Matheus
antes desses fatos? Não. O senhor sabia que o Mateus estava evadido do sistema prisional? Não. Naquele momento, então, o senhor estava perseguindo só por causa da restrição de roubo e não porque sabia que lá dentro tinha uma pessoa que estava evadida do sistema? Exato. Certo. Eu preciso lhe perguntar como foi já quando entrou aqui no Gama a perseguição. Eles estavam demonstrando que estavam sem habilidade de cometer, de continuar a fuga, ou foi um acidente que aconteceu eventualmente que levou eles a saírem? Não, na verdade, assim, demonstraram habilidade de fuga. O pneu ele furou no momento que ele foi sair de uma via para descer para uma via abaixo, através de uma escada. Né? Então a gente estava em uma rua, não me recordo qual era o nome da rua ali, e eles tentaram acessar a rua de baixo, descendo a escada. Foi nesse momento ali que o pneu furou. E aí, quando ele furou, abandonaram o carro e se evadiram a pé. Tá certo. Senhor Rodrigo, eu vou pedir aqui para o juiz mostrar alguns vídeos que nós temos, também foi mostrado para o senhor na primeira fase, para o senhor comentar, falar a sua impressão, também confirmar a validade desses vídeos aqui para o conselho de sentença. Cíntia, você por favor mostra aquele primeiro vídeo que mostra ele saindo do carro, por favor. Não tem ninguém assistindo, vou só passar pra cá. É lá no final que vai aparecer, no final da rua. O senhor reconhece que foi esse o momento aqui que chegaram na Vila Maurício? Consegue verificar que era o Mateus, que era... Exato. Sim. Foi esse momento que a gente chegou, eles desembarcaram, estávamos eu e o outro policial logo em seguida. Tá certo. Até esse momento, então, quando eles desembarcam do carro, quando os senhores saem da viatura, não teve nenhum disparo, né? Não. Tá certo. Cíntia, você mostra para mim o outro, por favor. Qual? Que é o que tem a corrida pelo setor de chácaras. Deixa eu ver o vídeo. É o juntado pelo Ministério Público? Não, né? É o 2? O juntado pela primeira... É esse aqui? Esse. Obrigado, Cíntia. Senhor Rodrigo, o senhor pode comentar para a gente, por favor, o que aconteceu nesse vídeo? Se era o Mateus, se era o senhor, o que o Mateus fez, para onde que ele atirou, o que o senhor verificou nessa hora? Ok. Aí, nesse vídeo, a primeira pessoa correndo de camisa branca era o Mateus. Quando ele passa correndo, ele vira o braço para trás e executa um disparo, como dá para perceber ali pelo vídeo. Correndo mais à frente, eu estou logo atrás dele, na perseguição. Quando ele vira para a direita, em direção ali à região de mata, ele executa mais 2 disparos. Nesse momento, eu executei um disparo contra ele que veio acertar depois a gente verificou, veio acertar no braço dele. No momento que ele parou de empreender a fuga, ficou próximo ali uma região de arame farpado. E foi ali que a gente conseguiu executar a prisão do Mateus. Tá, então, esse para mim é um detalhe muito importante. E nesse vídeo, a gente tem o primeiro disparo que o senhor Mateus dispara contra o senhor. Mais para frente, a gente não tem vídeo desse outro momento, mas mais para frente ele tenta disparar novamente contra o senhor. Sim. Aí então o senhor faz o disparo e que alveja o braço dele. Exato. Tá. Eu sei que o vídeo ele retrata o momento, embora tenha algumas limitações, seja pela qualidade, seja
pelo ângulo, mas pelo que o senhor viu, o senhor estava na perseguição ao Mateus. Ele atirou contra o senhor de um jeito que havia a possibilidade de atingir o senhor e só não atingiu por não houve a deficiência, ou ele estava atirando para outro lugar que não era o senhor? Não, ele atirou na minha direção. Tinha realmente a possibilidade de atingir, até porque ele era uma via bastante estreita, né, e eu estava logo atrás dele, uns poucos metros ali atrás dele. Tá. A segunda vez que ele, a segunda e a terceira vez que ele tenta disparar com o senhor também foi da mesma forma, isto é, ele estava mirando para o senhor, queria atingir o senhor, pelo que o senhor viu, né? Pelo que o senhor, que é uma pessoa que tem treinamento, conseguiu verificar. Ele tentou atingir o senhor uma segunda e uma terceira vez, e não ele estava atirando para o lado ou para cima. Não, tentou atingir, estava atirando na minha direção. Tá, aí foi então quando o senhor fez o disparo que atingiu ele. Exato. Tá certo. Eu queria, por favor, detalhar esses locais, especificamente. O senhor falou que a gente viu que era uma região, logo que eles abandonam o carro, era um local residencial, mas com pavimentação, mas depois a gente vê na câmera que tem essa região, né, com um pouco mais de mato, umas vias não pavimentadas, mas tem um portão. Esse local onde que teve a fuga do Mateus e também a perseguição do senhor contra ele, é um local desabitado ou é um local onde tem pessoas morando? É um local onde tem pessoas morando. Virando à direita ali, tem tipo uma área em aberto, ao redor tinha algumas chácaras também. Um pouco mais ermo ali, mas tinha, eu me recordo que tinha algumas residências ali também. Tá, então a gente pode dizer que é um local onde as pessoas moram, habitacional. Sim. Aí o senhor falou também que a via, a gente não consegue ver também, mas a via de terra batida, ela é estreita. Então não é uma via larga, não tem tanta distância entre as casas por conta da via, elas são mais próximas que a via estreita. Sim, exato. Tá certo. Eu preciso, por favor, que o senhor mencione de forma mais detalhada, por favor, como foi feita a contenção do Mateus. O senhor falou que fez um disparo, esse disparo atingiu ele, porque ele estava tentando atingir o senhor antes. Depois que atingiu o braço dele, o que aconteceu? E especificamente também, o que aconteceu com a arma, né? Tá. Quando ele foi atingido, ele caiu próximo a uma cerca de arame farpado. Nesse momento ele se rendeu e chegamos eu e o outro policial e executamos a prisão dele. Por se tratar de uma situação de agressão violenta, a gente teve que usar a força necessária para executar a proteção dele. Né? Realizamos o algemamento. A arma que o Mateus utilizou, ela ficou caída ao lado dele, junto com alguns outros pertences, se não me lembro, uma carteira ou alguma outra coisa assim. Executamos a prisão dele ali naquele local. Imediatamente ele foi conduzido para a viatura e já nessa condução foi acionado ali o corpo de bombeiros para a realização. No momento que a gente percebeu que ele havia sido alvejado, que estava ferido, foi acionado o corpo de bombeiros para que fosse prestados os primeiros socorros dele já no local da ocorrência. Tá certo, então eu posso afirmar, na verdade, pelo que o senhor falou, durante essa perseguição ele estava armado desde o momento em que ele saiu do carro, durante a perseguição, por óbvio, né, que foram os momentos que ele tentou atirar contra o senhor. Então ele só perde a arma mais para o final da perseguição, já próximo dele ser contido, dele ser capturado. Exato. Tá certo. O Mateus alegou o uso desproporcional da força contra os senhores, inclusive na audiência de custódia. Isso foi comunicado à Corregedoria da Polícia para verificar de forma imparcial o que aconteceu, tem uma investigação que está acontecendo. Mas como o senhor estava lá, eu preciso lhe perguntar para que a gente saiba exatamente o que aconteceu. Eu contextualizo também que foi uma perseguição muito intensa, né? Eu compreendo que o Conselho de Sentença talvez não saiba que para conter uma pessoa muito exaltada há necessidade de uma atuação incisiva, mesmo que seja alguém que pareça mais magro. Então eu preciso que o senhor, por favor, relate com mais detalhes como foi esse uso da força, se o Mateus resistiu à atuação, se ele
continuou tentando se evadir. O senhor fale para a gente como foi feito esse algemamento e essa contenção, por favor. Tá. No momento do algemamento, o Matheus ele tinha caído próximo à cerca. Quando a gente verificou também que ele estava com algumas escoriações ali em virtude de ter caído em cima de uma cerca de arco barbado. Ele deitou ao solo, mas a gente precisou fazer com que ele virasse colocasse ele com o peito de baixo, de frente para o chão, para que a gente pudesse realizar o algemamento dele nas costas. Com isso, para executar isso, uma pessoa que ela não quer ser algemada, a gente precisou um policial executar com pelo ali pelas pernas, e no momento que eu tive que eu realizei o algemamento dele na altura dos ombros. Esse algemamento ele é feito colocando o joelho sobre as costas da pessoa, né, e imobilizando o braço, fazendo com que a gente consiga colocar a algema ali nas duas mãos. Então, o senhor está detalhando o que precisou ser feito. Agora eu preciso lhe perguntar, com base na sua experiência policial, se não é aplicada a força adequada para conter alguém, isso pode ser um risco para a guarnição, para outras pessoas, inclusive para o próprio, a pessoa que vai ser capturada, isto é. Então, a pessoa está com o ânimo exaltado, a necessidade de emprego da força para algemar. Se a força for insuficiente, isso pode gerar problemas, no sentido de gerar perigo para as pessoas, até para a própria pessoa custodiar. Com certeza, até porque ele poderia acessar novamente a arma dele ali e executar novos disparos ali contra a equipe. Então, se não for executado com a força necessária para que ele seja contido e permaneça ao solo e não consiga movimentar nem os braços nem as pernas, ele pode acessar ou a própria arma ou alguma outra, uma faca, colocando em risco ali a própria equipe ou então a própria segurança dele mesmo, executando um disparo ou esfaqueando a si mesmo. Tá. Além da... O senhor falou que ficou próximo dele, próximo de uma carteira. Em relação a munições, arma de fogo, algum acessório de arma de fogo, o que o senhor verificou na hora que foi feita a captura do Matheus? Com ele, né? Com ele, todos os pertences que foram encontrados estavam logo do lado dele. Quando ele caiu ao solo, a gente viu que ele jogou a arma um pouco mais próximo ali, na tentativa que a gente imaginou de tentar esconder, de tentar se livrar ali do armamento. Então, quando ele caiu, ele jogou ali próximo. Eu não me recordo especificamente quais foram os outros objetos, não tinha mais nenhum outro acessório de armamento ou de munição. As munições elas estavam deflagradas dentro do tambor ali do revólver que foi utilizado. Eu não me recordo de nenhum outro pertence, nenhum outro acessório aqui no momento. Tá, isso para mim é um outro detalhe importante. Ele estava com um revólver, né? Sim. Quando o revólver dispara uma munição, popularmente quando ele dispara uma bala, né, quando ele atira, o estojo, que é essa parte que reveste o projétil, né, ele é jogado para fora ou ele fica dentro do revólver? Ele fica dentro do revólver. Então, diferente de uma pistola, quando tem o acionamento do gatilho para realizar um disparo, uma parte da munição é o nome que a gente dá tecnicamente para a bala, né? A bala é a ponta. Então, uma parte da munição fica dentro do revólver, dentro dessa parte que gira, que é o tambor. Isso. Tá certo. Tudo bem, aí terminamos então a reconstrução da atuação de força da autoridade policial. Ele estava machucado tanto pelo tiro que o senhor deu, né, em legítima defesa, como também pelo fato de ter caído próximo ao arame. O senhor falou que chamou os bombeiros. O senhor pode detalhar, por favor, como foi essa prestação de socorro do Matheus, por favor? Sim, a gente acionou o Corpo de Bombeiros através do 190, né? Imediatamente ele foi acionado o Corpo de Bombeiros. A gente manteve o Matheus no cubículo da viatura para preservar a integridade dele ali no local, enquanto a gente aguardava o Corpo de Bombeiros. O mandatório do Corpo de Bombeiros chegou ao local, prestou os primeiros socorros a ele ali,
contendo o sangramento, fez um curativo inicial e depois ele foi conduzido ao, se eu não me engano, acho que é o hospital de base do Gama. Não me recordo qual foi o hospital, mas ele foi conduzido ao hospital e depois, somente depois que ele foi para a delegacia. Então, antes de ir para a delegacia, foi prestado socorro tanto pelos bombeiros, quanto também porque ele foi levado para uma entidade que era um hospital para ser atendido, né? Exato. Tá certo. Então, o carro foi apreendido? Foi apreendido. O senhor teve conhecimento do destino final do carro? Se ele foi restituído para a vítima do roubo? Não teve conhecimento. Que a sua atividade terminou então com a apresentação do custodiado na delegacia. Do carro do custodiado. Senhor Rodrigo, eu penso que eu lhe fiz todas as perguntas que eu queria fazer com um nível de detalhamento adequado. Tem alguma coisa mais que eu não me perguntei que você acha importante dizer? Não, acredito que não. Então eu agradeço ao comparecimento por ter respondido todas as perguntas. Excelência, eu devolvo a palavra. Obrigada, doutor. Eu passo a palavra para a defesa. Doutor Maurício, você está com a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, policial. Bom dia, doutor. Rodrigo, né? Policial, antes de mais nada, considerando que o doutor falou que existe uma segurança, um inquérito policial ainda em trâmite, caso o senhor não queira responder alguma das minhas perguntas, fique à vontade, não vou ficar chateado não. Ok. Policial, antes de mais nada, eu vejo aí no seu informe que o senhor integra o GETOP, correto? Correto. O que seria o GETOP? A sigla, exatamente. Grupamento Tático Operacional. Operacional, né? Isso é uma curiosidade mesmo. Qual é a diferença entre o GETOP e o BOP? Ou não são órgãos, grupamentos distintos? Não, são grupamentos distintos. A Polícia Militar ela tem diversos grupamentos especializados que eles são destinados a atender as ocorrências dependendo do nível de resposta que é necessário. Posso dizer que o GETOP é chamado para os casos mais graves, digamos assim? Não, numa escala de 1 a 5, o GETOP acionado prioritariamente no segundo nível de resposta. O BOP seria 5, né? Tá, seria o depois, né? Isso. Me diga uma coisa, o senhor já narrou aqui para o doutor que houve uma perseguição até a chegada do Gama. Mais precisamente na Vila Roriz, ao desembarque das pessoas que foram detidas e os senhores. Nesse momento, quantas viaturas havia da Polícia Militar? Lá na Vila Roriz? Lá na Vila Roriz, eu não me recordo. Eu sei que no momento que a gente estava entrando na Vila Roriz, eu me lembro de mais uma viatura. Mais uma viatura. Atrás dos senhores? Atrás da gente. Perfeito. No caso do senhor, havia o senhor, o Lucas Vasquez, correto? E o Lucas Cunha, isso. E o Cândido. Positivo. Perfeito. Havia mais algum policial? Não. E aí, nesse momento do desembarque, o senhor teria esclarecido que o senhor e o Lucas Cunha perseguiram duas pessoas, sendo uma delas o Matheus, e por outro lado foram mais dois. E o sargento Cândido teria prendido esses outros dois rapazes, correto? Correto. Me diga uma coisa, havia por óbvio, pelo menos o pericultor e pelos documentos, que havia também um acompanhamento do helicóptero da Polícia Militar, correto? Correto. O helicóptero da Polícia Militar também possui armamento próprio. Possui. Câmeras existiam que tivesse filmado essa parte da operação, ou não há, ou o senhor não sabe? Do helicóptero? Isso. Não que eu saiba. Não que o senhor saiba, né? Perfeito. O senhor narrou aqui que no momento do desembarque, aí depois eu vou fazer algumas perguntas relacionadas aos vídeos que foram juntados ao processo, né? Houve o réu e o rapaz desembarcaram, a gente consegue ver pelo primeiro vídeo uma perseguição pela rua, se entra num beco, correto?
E aí o Lucas primeiro, depois o senhor, é o que parece depois nesse beco há uma toca, depois que o senhor ultrapassa, né? Exato. E aí logo depois à esquerda, que é aquela área digamos assim, rural de terra, que aparece no segundo vídeo, é logo depois disso, né? A gente saiu da via onde eles correram, onde eles Tem um asfalto. Exatamente, virou para a direita. Direita, é o beco. É o beco, é onde o segundo vídeo ele mostra. Tá. E aí logo depois do beco tem esse segundo vídeo que tem o chão de terra, né? O segundo vídeo já é no beco. Já no beco. Isso. Ah, tá, esse beco já é a área de terra. É uma área externa. Ele correu um pouco mais para frente, virando à direita, era uma área onde tinha um descampado e algumas casas ao redor. Entendi. Tá. E me diga uma coisa, depois do segundo vídeo, a gente não consegue ver ao fez menção ao arame, cerca de arame farpado, algum muro, algo assim? Não, depois, naquele segundo vídeo ali, poucos metros à frente, do lado esquerdo, se eu não me engano, eram residências. E aí tem uma área descampada, onde algumas residências elas ficam ao redor. Então, se uma área quadrada, meio quadrada, circular, não me recordo bem, mas as casas elas ficavam em volta. Em volta, né? Exatamente. O Matheus ele correu até o fundo dessa área, onde tinha a cerca de uma das casas, que foi onde a gente executou a prisão dele. Entendi. E aí eu gostaria que o senhor esclarecesse, primeiro, quais foram os momentos que o Matheus atirou contra os senhores? O primeiro momento que a gente viu, que a gente percebeu, foi no segundo vídeo, e poucos metros à frente foram executados os disparos. Entendi. E aí eu gostaria que o senhor esclarecesse uma informação, posso ter compreendido errado, mas sobre esse depoimento na outra audiência. Na outra audiência, o senhor fez referência ao primeiro disparo do Matheus depois desse segundo vídeo. Não, o próprio vídeo ele mostra o primeiro disparo dele sendo executado naquele momento. Mas exatamente por isso que eu faço essa pergunta. Porque o senhor disse, na primeira vez que o senhor prestou depoimento, que os disparos foram depois desse segundo vídeo. E aí, se o senhor não quiser responder, fique à vontade. Mas eu só queria que o senhor esclarecesse só essa divergência pontual em relação a isso. Não teve divergência. O primeiro disparo dele foi executado ali naquele primeiro vídeo. Os outros dois disparos dele foram executados mais à frente. Tá. Então foram 3 disparos. Isso. Tem certeza disso? 3 disparos. Esses 3 disparos, doutor, até antecipando aqui para o senhor, 2 munições foram encontradas, deflagradas e percutidas. Sim. Inclusive isso fazendo inclusive eu vou mostrar ao senhor um laudo, e aí eu vou fazer perguntas sobre isso. Primeiro disparo nesse vídeo que o senhor viu, 2 disparos depois. Esses 2 disparos seguintes foi quando ele já estava encurralado, essa palavra, por isso que eu uso esse vocábulo. Esses 2 disparos finais foram quando ele estava encurralado. Ele já estava próximo ali à cerca já. Tá, estava próximo, não tinha muito para onde correr. Não. Tá. O senhor conseguiu. O momento que ele é atingido é exatamente nesse momento que ele efetuou os 2 disparos e sobrevida. Exato. Ele estava de frente para o senhor? Não, ele estava correndo. Ele executou os disparos da mesma maneira que foi Não, mostrado eu no primeiro pergunto vídeo. quando o senhor efetuou o disparo. Não, ele estava correndo com o braço para trás. Ah, não foi depois, no momento que ele estava encurralado? Não, doutor. Ele estava próximo à cerca. Ele continuou correndo. Ele estava próximo à cerca, executando os disparos. Entendi. O senhor disse, na outra vez que eu ouvido, que cápsulas foram encontradas ao longo do caminho. E aí hoje o senhor disse que não foram encontradas. Não foram encontradas ao longo do caminho. As cápsulas foram encontradas no revólver dele, com 2 munições percutidas, ou 2 munições deflagradas e percutidas, e uma munição ela estava percutida, mas não deflagrada. Entendi. Mas nada foi encontrado ao longo do caminho. Não. Busca pessoal, ocorreu algum tipo de busca pessoal nele?
morreu. E como? Foi nesse momento da contenção ou foi depois? No momento da contenção, executaram Lá no mato mesmo? Exatamente. Ele executou a abuso pessoal e logo antes de colocar o veículo da viatura também foi executada a abuso pessoal dele. Em algum desses momentos foi encontrado algo no corpo dele? Não. Não foi encontrado. Tá. A arma, o senhor disse que estava próxima a ele. E eu pergunto, óbvio que já tinha sido alvejado, e no momento que ele é alvejado, o senhor disse que ele se deitou, correto? Sim. Ele se deitou ao chão como se estivesse rendendo? Se rendendo. Aí a arma ele jogou próximo a ele, correto? Correto. Havia outras munições no revólver dele? Havia outras munições. Se ele quisesse, óbvio que não deveria, né? Mas se ele quisesse, ele poderia retomar esses disparos compulsores? Poderia. Poderia, né? O helicóptero, em nenhum momento, efetuou nenhum disparo. Não sei se o senhor teve contato com as pessoas que estavam no helicóptero. Não que eu tenha visto. Não, tá. Além do senhor que efetuou esse único disparo, algum outro policial efetuou disparo de arma de fogo? Da minha equipe, não. Não. Sabe se algum outro policial fez alguma menção a isso? Não. E agora, em relação a essas armas de fogo, eu gostaria de saber como é que foi quando, como é que funciona quando lógico, houve um conflito aí nesse momento, né? E aí eu pergunto ao senhor, o senhor e os outros membros da sua guarnição precisam apresentar as armas ao batalhão, eles precisam fazer algum tipo de procedimento formal de análise das armas dos senhores ou não precisa normalmente? Das nossas armas? Não. Da minha arma não foi executada. Não foi executado nenhum tipo Não. de avaliação? Não. Do Cândido e nem do Lucas também não? Também não. Em algum momento nessa sindicância da procuradoria, e aí se o senhor quiser não precisa responder, é uma curiosidade minha, da sindicância do inquérito, essas armas foram apresentadas, ou avaliadas, periciadas, analisadas? Não. Não, né? Em relação da arma que foi encontrada com o Matheus, como é que foi esse manuseio? Obviamente era um instrumento de crime, e aí eu pergunto ao senhor se foram tomadas as cautelas no sentido de embalar a arma, as munições e tudo mais. Se o seu revólver foi ou não foi descarregado, como é que foi? Para a segurança da própria equipe, quando a gente encontra um armamento desse, a gente tira as munições, porque o armamento ele tem um perigo de qualquer acidente. Então, assim, a gente retirou as munições do revólver, armazenou e entregou na delegacia. Entendi. E esse armazenamento foi algum saco plástico, algo assim? Necessitou ser limpo, algo assim? Ou estava sujo de terra? Não, necessitou sim. Não, do jeito que a gente pegou, a gente entregou na delegacia. Colocou em algum saquinho, algo assim? Sim, a gente colocou um saco e entregou na delegacia. O senhor sabe dizer se o Lucas, que acompanhava o senhor nessa perseguição, ele também foi até a delegacia do senhor? Foi. O senhor sabe a razão pela qual o delegado não ouviu o Lucas? Aqui a gente, pelo menos porque, só para que o senhor saiba, a Defensoria Pública só entrou agora no processo, onde era um caso mais advogado particular, né? E a gente teve acesso ao processo agora, por isso que eu faço essas perguntas. O Lucas, ele estava lá na delegacia, por que ele não foi ouvido? Porque o agente Cândido, ele relata, o policial Cândido, ele basicamente relata o que ouviu dos senhores. Mas como ele estava envolvido aí na perseguição, por que o Lucas não foi ouvido? Não faço ideia, doutor. Foi uma opção do delegado, Não não foi delegado. Doutor, e uma parte foi opção sua também, porque as testemunhas que vão ser ouvidas aqui foram faladas também pelo senhor. Se o Lucas não vai ser ouvido, também o senhor não pediu para ser ouvido aqui. Agora, vou mostrar aqui, na sequência, excelência, vou mostrar os dois vídeos na sequência, e aí eu quero que o senhor preste atenção
da quantidade de disparos, se o senhor consegue detectar a quantidade de disparos que são ouvidos. É o segundo, né? É o primeiro e o segundo. Tá. É claro que naquele momento de poder o senhor não teve uma. Talvez o senhor não tenha percebido, mas sabe dizer quantos disparos o senhor consegue detectar nessas imagens? Não, doutor. Ali, pelo estampido que acontece ali, eu acho que no primeiro foram 4, se não me engano, e no segundo ali, acho que foram 3. O senhor saberia dizer por que há uma certa divergência na quantidade de barulhos, de ruídos, de disparos, com o que o senhor teria percebido? Não entendi a pergunta, doutor. Porque assim, no meu relato são 3 disparos no Matheus e mais um meu. Certo? No primeiro vídeo eu contei 4 disparos. Ah, mas o senhor percebe que os disparos se iniciam antes dos senhores entrarem ali? Os disparos o quê? Se iniciam antes dos senhores entrarem na área B? Sim. Ali no B, o senhor disse? Não, antes. Então, Até o barulho de helicóptero. Sim. É exatamente isso que eu gostaria que o senhor esclarecesse. Se o senhor quiser, se não quiser, fique à vontade. Doutor, o que eu preciso esclarecer? Porque assim, eu estudei os estampidos. O que eu vi, o que aconteceu comigo e o que eu estudei foram os disparos do Matheus e o meu. Se aconteceram antes ali, ou se aquilo que aconteceu antes foram disparos de arma de fogo mesmo, tá? Porque assim, tá? Se foi disparo de fogo, eu não sei de quem foi e quem executou. Eu não fui, e naquele momento não foi o Matheus. Foi o Matheus, é exatamente isso que eu gostaria de saber. Muito obrigado. Agora, excelência, gostaria que fosse mostrado o laudo da arma das munições, por gentileza? Do Mário só para esclarecer, eu passei os ideias para sentir, mas está tudo no processo. Qual página? Pode poder descer um pouquinho mais, mas já nas fotos. Essa é a arma de fogo, correto? Já tem correto. Desce um pouquinho mais. Mais. O senhor teria afirmado que havia, o Matheus teria efetuado 3 disparos, um no segundo vídeo e 2 mais à frente. Só que essas foram as munições apreendidas. Positivo. E aí o senhor poderia esclarecer por que só há 2 utilizadas? Ali também mostra a munição que foi percutida, que foi percutida e não flagrada. Tudo. Então, 2 munições, no momento que ele executa o disparo, elas foram percutidas e ejetou a munição. A outra munição que foi disparada, ela foi percutida e não ejetou a munição. Foi isso que aconteceu, por isso que os 3 disparos. E aí uma pergunta até de forma coloquial, faz barulho? Quando percute, faz. E fica exatamente assim a munição?
Quando ela percute e não dispara, ela se fica completa. Quando ela é disparada, ela ejeta aquelas duas pontas, as pontas dela ela é ejetada. Quando ela é percutida, que essa é uma pane que acontece na munição, ela tem um barulho, ela tem o acionamento, só que ela não é disparada. Entendi. Você me agora o laudo dos exames de corpo de delito do Matheus, por gentileza? Mais precisamente nas fotos. Mais embaixo. Você quer que eu compartilhe para aparecer na sua tela? Essa aí. Deixa eu compartilhar ali. Tá bom. Policial, esse é o exame de corpo de delito do Matheus. Esse é o ferimento do disparo que ele recebeu. Não foi feita uma perícia mais apurada, mas ao que parece, esse disparo ele entrou pela direita e saiu pela esquerda. Repito, não há uma perícia apurada sobre esse disparo, mas a gente consegue visualizar aí uma trajetória aqui em diagonal. E aí, assim, chegando agora, olhando o processo agora, eu imagino no mínimo duas possibilidades, ou daqui de baixo para cima, ou de cima para baixo. O senhor saberia dizer como é que aconteceu esse ferimento? Doutor, é impossível a gente dizer esse tipo de coisa quando o indivíduo está em movimento com o braço balançando, principalmente movimentando nessa direção. Então, assim, eu não consigo dizer se ele entrou por baixo, por onde ele entrou, por onde ele saiu. Não. Mas pelo que o senhor se recorda daquela dinâmica, pode ser que ele estivesse correndo e os senhores estivessem atrás nesse momento? Não entendi. Na dinâmica... Nessa dinâmica, se o senhor se recorda, é possível que esse disparo tenha vindo por trás dele? Não faço ideia, doutor, porque assim, quando ele estava disparando e atirando, no momento que ele estava disparando e atirando, ele estava meio lateralizado. Então, assim, como ele estava, especificamente do jeito que ele estava, é muito complicado com a dinâmica toda acontecendo. Entendi. Agora, o senhor concorda comigo que se fosse de baixo para cima, só se o tiro viesse do helicóptero ou de uma pessoa que estivesse acima dele? Doutor, Se fosse... senhor, excelência, eu tenho que intervir, porque esse é um exame técnico para Doutor, efetivamente... o policial estava no local do crime, foi ele, Mas fez você está pedindo tudo. para ele... Se ele não quiser responder, eu já falei que Só um momentinho. não precisa Só um responder. momentinho, doutor Maurício, ele falou que ele não faz ideia. E aí a opinião técnica dele ele não tem em relação a isso, porque não foi feito nem requerido. Então, Então, mas pelo assim, que ele viu, ele falou que ele não faz ideia. Ele Não faz respondeu. ideia. Eu não faço ideia de como pode acontecer isso daí. fico satisfeito. Muito obrigado, policial. Bom dia. Obrigada, doutor Maurício. Policial Rodrigo, não há mais perguntas por parte desse juízo. Eu vou agradecer novamente o senhor por ter vindo prestar esse depoimento, pelos serviços do senhor. Eu tenho um ótimo dia, já está dispensado, tá bom? Bom dia. Obrigada, viu? Policial Cândido. Sim. Bom dia novamente. Bom dia. Obrigada pelo comparecimento do senhor. Eu vou começar o depoimento do senhor. Só para fim de registro, o senhor fala, por favor, o nome e a lotação do senhor? Meu nome é Cândido Tavares Martins Gomes. Atualmente sou lutador no 5º Batalhão. Senhor Cândido, o senhor foi rolado como testemunha pelo Ministério Público diante do processo criminal em face de Matheus Vinícius Martins por fatos que teriam ocorrido no dia 1 de maio, na quarta-feira, na via pública situada na expansão quadra B conjunto 5, setor oeste, Gama, né? Senhor policial, antes de a gente inventar o mérito, eu queria saber se o senhor trabalha com a vítima, o senhor Rodrigo Sobreira, né? Isso. E o senhor é amigo dele, notoriamente? Sou? Né? Tá, e
Então, assim, considerando essa proximidade que o senhor tem com a vítima e também com o local dos fatos que ocorreram, eu não vou compromissar o senhor, mas eu peço ao senhor que o senhor só fale a verdade daquilo que o senhor sabe ou se recorda daquele dia, tá bom? Perfeito. Obrigada, viu? Ministério Público. Muito obrigado, Excelência. Bom dia, senhor Cândido. Bom dia, doutor. Eu agradeço o seu comparecimento em respeito a essa Corte de Justiça para falar sobre esses fatos que são importantes para o processo da data de hoje. Eu gostaria de perguntar especificamente, na verdade, eu quero deixar o senhor livre para apresentar o relato, se o senhor entender mais adequado, considerando como foi que teve contato com a ocorrência, como foi que foi feita essa perseguição inicial, se o senhor estava no destacamento junto com o senhor Rodrigo, que é a vítima desse processo, com a gente se informou, que viu, quando que teve contato com o Matheus, todos esses detalhes, como o senhor apresentar para a gente, e posteriormente, se for necessário, eu faço perguntas adicionais para esclarecer esses fatos também. Deixo o senhor à vontade para iniciar o relato. Perfeito. Então, no dia 1 de maio, a gente iniciou o serviço, né? Próximo do horário de meia 2 horas, quando foi passado pela central de inteligência PM com um carro que havia sido furtado alguns dias antes, não recordo a data do furto. Estava transitando ali próximo à via do aeroporto, né? Falando do aeroporto, na época. Diante desse fato, a gente começou o deslocamento quando avistou o carro já acessando a época, sentido Gama, próximo ao KM 21, 25. Aí começou o acompanhamento, dando sinal de parada, o veículo não parou, aumentou a velocidade, iniciou o acompanhamento, fizemos o acionamento do BAVOC, né, do aeronave, do helicóptero da PM, também foi um acompanhamento e foi radiando via rádio, né? Alguns prefixos do Gama se juntaram ao acompanhamento no momento que se adentrava nessa região aí do Gama, não se precisava de horário, esse conhecimento meu, o carro conduzido pelo rapaz, ele colidiu o pneu da frente. No momento que colidiu o pneu da frente, fazendo o meio-fio, né? Fazendo o retorno, eu percebi que era os ocupantes desembarcar. Eu dei atenção para os policiais, acho que ia desembarcar, porque o carro não tinha como rodar toda a estourada. Nesse momento, ele desceu uma vala e desembarcou, né? Desembarcaram quatro pessoas, 2 para um lado e 2 para o outro lado. O carro continuou descendo, colidiu no terreno, colidiu no muro da casa. E 2 policiais, o Stag, que era o meu 03, e o meu 02, que é motorista, foram para um lado, atrás de 2, e eu fui, lá o comandante, estava para o outro lado, fui atrás de outros 2, né? E no acompanhamento consegui capturar os 2, fiz o algemamento, e até chegar uma viatura demorou uns 5, 10 minutos. E quando eu retornei para a viatura, né, já com os dois indivíduos, os policiais já estavam, o Stag e o 03, né? Já estavam na viatura, com o rapaz já alvejado, já haviam feito contato com o Bravo Mike, já haviam feito... O Bravo Mike é o bombeiro militar, né? Isso, bombeiro, o Bravo Mike. Demorou 5, 6 minutos para chegar o bombeiro. Ele foi conduzido ao hospital por um outro prefixo, né? Não foi o meu, foi o DETOP da área, o Gama, o DETOP 29. E eu tive contato com ele mesmo, foi mais na delegacia, né? No local do fato ali, eu verifiquei se estava bem, se o sangramento estava contido, já tinha feito um pedido de socorro, de auxílio para o bombeiro, e foi esse meu contato com ele. Tá certo. Sobrando, eu agradeço pelo seu relato. Eu preciso só apontar algumas questões a mais para a gente ter uma produção de provas completa aqui no plenário de julho. Voltando para o início da perseguição, o senhor falou que foi lá perto do aeroporto, na época. O senhor estava na mesma viatura que o senhor Stag, né? Sim,
Ele estava no banco de trás e eu estava no banco da frente. Então, o senhor era a pessoa que estava dirigindo a viatura? Não, eu sou o comandante. O comandante fica do lado do motorista. Tá, no carona aqui, né? Isso, carona. Tá, beleza. Houve uma perseguição de lá até aqui, a Vila Ruiz, no Gama, né? Isso. O destacamento durante a perseguição até chegar aqui no Gama efetuou um disparo contra essas pessoas que estavam no veículo perseguido? Não, em nenhum momento. Certo. A condução desse veículo perseguido pela pessoa que estava fugindo foi feita pelas pessoas que estavam fugindo, né? Foi feita de um jeito que causou perigo para outras pessoas, que teve infração de normas de trânsito, ou eles estavam fugindo da viatura obedecendo as normas de trânsito em velocidade compatível com a via? Como foi essa fuga? Foi a fuga, ele desobedeceu diversas normas de trânsito, né, passando sobre fita zebrada, colocando diversos pedestres, crianças que eram nessa área, principalmente do Gama ali, que estavam na rua jogando bola, e passava em alta velocidade, conduzindo o carro para o meio fio, cortando carros, de forma bem imprudente mesmo. Então, o papel da polícia militar nessa perseguição foi só fazer a perseguição para acompanhar até onde que eles iam, sem a utilização de qualquer instrumento letal contra eles. Exatamente. Em nenhum momento foi feito uso de qualquer armamento letal contra o carro. Tá certo. Aí, o carro foi perseguido, né, até aqui a Vila Ruiz, no momento em que eles desembarcam, um veículo ainda em movimento e há uma separação. Isso. O senhor, então, não foi atrás do Matheus, foi atrás das outras pessoas? Os outros dois que eu não me recordo não, os outros duas pessoas estavam no interior do veículo, também saíram correndo. Aí eu peguei primeiro aproximadamente 50 metros, fiz o algemamento deles e já fui em cima do outro. Ele ficou preso em cima de um muro, ele ia pular o muro, aí eu dei uma voz de comando para ele parar, ele parou, fiz o algemamento rápido desse, na reta, né, para trás, ele não conseguia se mover, aí eu fiz o algemamento do outro. E aí desse do outro eu fiquei mais em cima dele, enquanto chegou o apoio do serviço do Gama. Tá certo. Eu sei que a atividade policial é muito intensa, há muita atuação, então existe dificuldade de lembrar exatamente todos os detalhes, né? Ainda mais porque o senhor atuou em relação às outras pessoas. Mas aqui o autor, o acusado é o Matheus, né? Eu queria me perguntar especificamente. Depois que o senhor fez o algemamento destas outras pessoas, o senhor se recorda de como viu o Matheus, o que foi feito com o Matheus? Se foi apreendido algo com o Matheus, se tinha alguma arma de fogo, alguma outra questão que é importante, o que você se recorda? Então, como eu mencionei anteriormente, quando eu cheguei na viatura, né, ele já estava no cubículo e um ferimento no braço, né? Perguntei se já tinha feito o contato com o Bravo Mike, já tinha sido feito, e nesse momento já foi me apresentado tanto a arma de fogo que ele possuía e a munição que estava próxima ali. Então houve a apreensão de armas de fogo e munições que estavam com o Matheus. Isso, sim. Tá. Isso tudo foi apresentado já na viatura, né? Sim, lá na viatura depois que voltou lá. Agora isso, no momento foi onde ele desembacou e saiu correndo, né? Aí o carro foi em frente, desceu mais uns 50 metros, eu fui pro lado, o Steiger foi pro outro lado. Aí quando eu regressei, depois de uns 15, 20 minutos, já foi me apresentado todo o Matheus ferido no braço e a arma de fogo. O senhor Rodrigo falou como foi produzido esse ferimento no braço do Matheus, por qual razão que isso aconteceu, se houve resistência por parte do Matheus. O senhor chegou a conversar com ele sobre esse ocorrido? Ele comentou comigo que foi o seguinte, ele começou a correr atrás do Matheus e atrás de outra pessoa. E o Matheus disse que ele virou, não chegou a virar para trás, mas ele virou, atirou nos policiais, foi o momento que foi feito, acho que o disparo de arma de fogo dos policiais para evitar a injusta agressão. Tá, então o que o senhor se recorda é que... Aí logo à frente, acho que ele caiu, essa parte ele caiu já com a arma de fogo ali, foi contato no próximo.
Tudo bem, eu compreendo que o senhor não estava lá vendo o que aconteceu, mas o que o senhor Rodrigo falou para o senhor foi que o Matheus, durante a perseguição civil, ia tirar contra o Rodrigo. Foi isso, mas não foi isso. Tá. Aí o senhor falou que foi acionado, né, o bombeiro militar, para mais na linguagem policial. Isso. Foi prestado socorro adicional para o Matheus antes dele ser apresentado à delegacia? Ele foi deslocado para o hospital, né, e ele estava com uma. Quando abriu o biblioteca, ele estava com uma. Foi meio que possível, né? Uma camisa, alguma coisa amarrada no braço, já como uma forma de pedir um sangramento, né? Tá, já tinha sido prestado um primeiro socorro no Isso. braço dele, mas ele também foi para o hospital. O hospital foi com a viatura que eu falei do senhor, foi deslocado pelo G29, acompanhei ele ao hospital. Posteriormente já encontrei ele na delegacia, que aí no trâmite a gente demorou, né, até conseguir um guincho para pegar o carro, fazer a busca atrás do outro elemento que se evadiu. Então isso demorou um tempo. Nesse intestino, a outro prefeito, né, o departamental, o G29 pegou o Matheus, acompanhou ele, um policial inclusive dentro da viatura do bombeiro, né, da ambulância do bombeiro, até o hospital do Gama, e depois eu já encontrei devidamente medicado e tratado já na delegacia. Tá, alguma coisa de relevante que o senhor acha importante dizer sobre o contato com o Matheus já na delegacia? Ele se mostrava bastante, mesmo na delegacia, depois de todo o ocorrido, bastante agressivo, né? Querendo intimidar inclusive as testemunhas, as vítimas que estavam lá. Os outros dois, das outras partes, os outros dois que eu capturei, estavam mais tranquilos, ele realmente estava mais agressivo. Tá, eu preciso que o senhor, por favor, detalhe o que é essa intimidação, mais agressivo como? Ele estava fazendo alguma ameaça, ele estava dizendo que ia se vingar, dizendo que ia Não, se... ele, assim, a linguagem corporal dele, assim, e apesar de ele já estar tendo contido lá no corróbio, devido lá você via que ele estava agitado, ele não estava assim, não estava tranquilo como os outros dois que foram presos na mesma situação, né? Ele estava falando, na verdade eu não me recordo o que ele falou, eu não posso dizer aqui, mas a linguagem corporal dele era uma linguagem mais agressiva mesmo. Certo. Cândido, eu agradeço então você ter respondido as minhas perguntas, mas todos os questionamentos que eu gostaria. Perfeito. Eu vou falar. Só um momentinho que tem a defesa ainda, tá bom? Obrigada. Obrigada, doutor. Vou falar da defesa. Obrigado, excelência. Boa tarde. Boa tarde, não. Bom dia ainda, né? Tudo bem? O senhor bem disse que o senhor não viu no momento da troca de tiro, né? O senhor foi para o outro lado. Mas, no primeiro momento que o senhor teve contato com o Matheus, ele já estava na viatura, correto? Já, estava dentro do cubículo da viatura. O senhor disse que ouviu que o policial Rodrigo teria dito ao senhor, né, o que teria acontecido, mas eu vou fazer uma pergunta específica em relação ao armamento. O senhor fez menção à apreensão de uma arma e munições. Foi dito onde foram encontrados esses objetos? Doutor, eu não me recordo o que ele mencionou. Ele me apresentou uma arma, não lembro nem o calibre da arma, nem nada. Eu lembro que era uma arma cromada, prateada. Revólver, correto? Não me recordo se era revólver ou pistola. E a munição só. Foi localizado próximo ao IAE. Foi isso que foi no passado. Essas munições, foi mencionado onde foram encontradas? Você recorda de alguma informação? Eu não me recordo se foi o revólver. Se foi revólver, eu não me recordo se foi o revólver pessoal. Se foi o revólver, você pode. Se você não me lembro, não precisa falar. Não me recordo. Não se recorda de ter feito essa menção a isso, né? Não me recordo se foi pistola ou... Tá, mas estavam separadas. O revólver e a munição. Eu não me recordo também, doutor. Não sabe dizer se estavam no tambor, se estavam separadas? É isso que eu não sei informar. Se fosse revólver, estava dentro do tambor, né? Mas assim, o senhor se recorda dessa imagem? O que eu me recordo, doutor, é o seguinte: foram apreendidas munições deflagradas. Tá. Tá? Se estavam juntos, não estavam juntos. Você lembra quantas? Eu tenho uma ideia, mas como eu não me recordo precisamente, eu prefiro não mencionar. Eu fiz essa pergunta também para o policial Rodrigo e
eu queria saber se as armas do senhor provavelmente não, mas do Rodrigo e do Lucas não vai dizer, Lucas Cunha. As armas dele, de alguma forma foram apresentadas no batalhão, de alguma forma elas foram avaliadas, não só no dia, como depois. A minha não foi, a dele eu Não sabe não sei, porque como eu saí no curso, eu não sei se eles recolheram ou não. Então eu fiquei afastado do convívio ali, então eu não sei se em algum momento eles não chegaram a mencionar para mim. Eu sei que a minha não foi em nenhum momento. Perfeito. E o senhor, como comandante, o senhor saberia dizer qual que é o procedimento de praxe quando há uma troca de tiros, se as armas dos policiais são apresentadas ou não? Foi feita uma ocorrência à parte mencionando isso, além das ocorrências do roubo, da prisão do rapaz, foi feito Do Gênesis, né? rápido Gênesis, conduzido, nem foi conduzido por mim, nem foi feito pelo oficial que estava à frente. Mas eu pergunto especificamente sobre a apresentação de armas dos policiais. Existe ou não existe? Eu não sei o que dizer. Existe algum procedimento, algum regulamento? Foi feita a ocorrência e eu acredito que o administrativo ali, a corregedoria, veja o melhor encaminhamento, se é necessário ou não, aprender ou não. Não sei se existe uma regra em aprender a arma para ser uma perícia, não ter perícia. Eu sei que no meu caso não houve essa perícia, porque ela não foi recolhida, e dos policiais eu não sei o que dizer. Então, pouco sabe se existe algum procedimento padrão sobre isso. O que eu sei lhe dizer, exatamente, o que eu sei lhe dizer é que foi feita uma ocorrência por conta desses disparos de arma de fogo. Perfeito. No Gênesis. E nesse momento em que o senhor encontra o Matheus lá já na viatura, o senhor se recorda da aproximação de populares e populares saindo nas casas para olhar, ou algo assim? Sim, vários populares. Eu estava ali, inclusive por esse motivo eu tive que manter ele no cubículo, porque tinha bastante gente apareceu? Um furo público ali, e como eu acredito que ele fosse da área, alguns parentes dele chegaram ali. Até para eu conseguir conter a ocorrência, eu sabia que era uma ocorrência que ia se prolongar um pouco mais no local. E o bombeiro não havia chegado, eu não poderia deixar ele na rua ali porque ele teve ferimento. Então, por conta muito disso, eu deixei ele no cubículo, que foi o local mais seguro possível do local. Já faz algum tempo. O senhor se recorda o que esses populares falavam? Se eles teriam Olha, eu me recordo bem de uma moça, uma loira da idade dele, não sei se era namorada ou familiar. No jovem, assim. No jovem, do rapaz, falando assim: Mateus, de novo, Mateus, não acredito. Aí ele respondeu alguma coisa pra ela, assim, entendeu? Entendi. Agora, outras pessoas, alguém reclamou que ele está machucado? Ninguém reclamou? Não, porque foi feito. Assim, aí todo mundo falou Nem os parentes dele? Então, todo mundo que perguntava pra mim, eu falei: não, ele tá contido, tá sangrando, e a gente já chamou o socorro. Mas nem os parentes dele se queixavam de nada? Não, porque ele não foi maltratado, não foi nada. Ele viu que era a situação cabível ali, no calor da ocorrência. Entendi. Isso disse que lá na delegacia, ele ficava andando. Na verdade, ele estava andando, agitado, ele estava queimado, acho que não estava andando. No momento que eu vi, depois que ele foi lá para dentro, eu parei de ver, mas no momento que ele estava ali no salão da delegacia, você via que a atitude dele era uma atitude mais agressiva, entendeu? Mas o senhor diz agressiva no sentido de agitado. Agitado. Nada, o senhor não se recorda de nada. Eu não me recordo de ter falado para a equipe, mas assim, ele ficava encarando o pessoal que chegava ali na frente, entendeu? Era uma forma de intimidação, ele sabe assim. Mas encarava assim, exatamente? As pessoas que chegavam ali, as vítimas, né, do que ao longo, ele passou horas na delegacia, e ao longo do tempo foram chegando as vítimas, né? Então ele ficava olhando, ficava encarando. Não. A gente até colocou pra fora. Sim, mas excelência, muito obrigado. Obrigada, doutor. Senhor Cândido, só uma pergunta. Então, aquela área que o doutor perguntou, que foi chegando parentes dele, então, aquela área ali era uma área que ele morava por ali, onde aconteceu? Eu acredito que sim, eu não me recordo qual o endereço dele, mas assim... As pessoas conheciam ele? As pessoas conheciam ele e ele conhecia bem a área, a forma dele dirigir o carro, porque ele estava conduzindo o veículo, né? Tá. E a forma do veículo roubado, foi conduzido por ele. E a forma dele conduzir,
você vê que é uma pessoa que sabia exatamente para onde correr, porque ele já desceu dali e já foi correndo para uma área de mato. Apesar de ter várias casas, ele sabia que tinha uma área de mato, ele podia correr. E a forma dele conduzir o carro, então ele já tinha uma expertise ali. Então, quando ele prendeu essa fuga, ele já foi em direção para onde ele conhecia. Uma área que ele conhecia. Entendi. Não, acho que é só isso mesmo que eles estavam na... Ah, tá. Uma pergunta, só se souber. O carro, ele tinha... Você sabe me falar quando que ele tinha sido roubado? Doutora, ele foi roubado poucos dias antes. Eu sei que foi na área da Samambaia. Eu não sei precisar se foi 5 dias antes, 6 dias antes. Eu não sei precisar. Eu sei que onde ele foi roubado, o estado, não me recordo, foi na área da Samambaia. E naquele mesmo dia, aparentemente, ele cometeu, utilizando esse carro, vários furtos de celulares. Tanto que as vítimas que chegaram na delegacia reconheceram tanto ele como a arma de fogo apresentada lá na delegacia. Entendi. Nesse dia o que aconteceu? Porque eu sim foi de sequência. A gente chegou na delegacia, eu passei acho que 1 hora ainda no local do flagrante ali, né? Esperando o guincho, fazendo a busca atrás do outro indivíduo que se evadiu. Aí esperando o PP Cães, o canil, né? Para fazer o cachorro, para fazer a busca e tudo. Aí nesse interdinho, a gente ficou mais 1 hora, 1h30 ali. Aí depois eu fui para a delegacia, onde já estava o Matheus, né? E na delegacia deve ter demorado mais 2 Então as vítimas que o senhor falou que da intimidação é as vítimas de furto. Isso, exatamente. Tá. Agora eu entendi, só para ter o Isso. Tá certo. Tá bom? Muito obrigada, viu, policial Cândido? Eu agradeço muito o tempo do senhor e o comparecimento do senhor em me prestar as informações do juiz, tá? O senhor tem um ótimo dia, o senhor está dispensado. Obrigada. Obrigado, doutor. Obrigado, senhor. Obrigado.